Que loucura! Os ministros do STF agora estão atacando até mesmo o PGR e Paulo Gonet, por considerarem que ele atrapalhou a narrativa do golpe e acabou, consequentemente, beneficiando o Bolsonaro. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou mostrar para você que segue aqui o canal, que é um guerreiro da luta por justiça e liberdade, 3 coisas que você precisa saber. Primeiro, vou te mostrar os ataques dos ministros do STF contra o PGR e Paulo Gonet na imprensa. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você a razão desses ataques e isso vai te surpreender. E para fechar, eu vou te mostrar como que tudo isso ajuda o Bolsonaro e como ajuda os demais réus. Vamos então agora direto aqui para o primeiro ponto com essa reportagem da Folha de São Paulo que tem o seguinte título: Gonet é criticado no STF, festejado por defesas após bronca de Moraes a ex-chefe do Exército. Olha, eu publiquei aqui no canal uma análise completa do depoimento do general Freire Gomes, que fez Moraes entrar em desespero e fez ele ameaçar o general. Eu vou deixar para vocês o link na descrição, que esse vídeo é imperdível, e lá eu mostrei o seguinte, mostrei que o general Freire Gomes, que é uma das principais testemunhas da acusação, simplesmente demoliu a narrativa da PF, do STF, da PGR. Ele negou que o Felipe Martins tivesse envolvimento com a minuta do golpe. Ele negou que ele deu ordem de prisão a Bolsonaro. Ele negou que o ex-chefe da Marinha, o Almir Garnier, estivesse em conluio com o Bolsonaro. E ele ainda disse que não houve movimentação das tropas do Exército. Ou seja, não houve tentativa de golpe. E isso deixou o Moraes irado. Mas não foi só por isso que os ministros do STF ficaram irados. Sabe o que também irritou muito eles? O Gonet não ter ajudado a confrontar o testemunho do Freire Gomes. E aí, o que os ministros fizeram? Eles fizeram o quê? O que eles fazem todo dia. Eles foram para a imprensa e aí passaram a atacar o Gonet na imprensa, num absoluto desrespeito, não só à pessoa do Gonet, mas ao Ministério Público, que é uma instituição independente, não subserviente, que não tem que ser capacho dos poderosos, pelo contrário, tem que fiscalizar os poderosos. Mas quem que está atacando o Gonet? Olha, diz a Folha que são pelo menos 2 ministros. Quem será, hein? Olha, eu aposto que o nome do primeiro começa com A, de Alex, e o nome do segundo começa com D, de dinossauro. O que você acha? Quem que você acha que são esses 2 ministros? Conta aí nos comentários, vai contando, vai escrevendo e bora entender aqui a segunda parte dessa história. Quais foram os 2 momentos da audiência em que a atuação do Gonet revoltou a STF? O que explica a ira dos ministros aí? O primeiro momento foi quando o Freire Gomes foi perguntado sobre as minutas do golpe, que o Freire Gomes não classificou assim. Como assim, doutor? Pois é, gente, o general ele disse que o Bolsonaro apresentou para ele estudos sobre estados de defesa, de sítio e de GLO, a garantia da lei e da ordem, que são instrumentos constitucionais e legais. E tá certo o general, discutir medidas previstas na Constituição e na lei pode ser equivocado, mas jamais pode ser considerado golpe. Principalmente quando não há execução de nenhum ato, apenas discussões, debates que são meros atos preparatórios, ou cogitação apenas. Isso não entra em execução do crime, tem uma separação no nosso direito penal. Ato preparatório e cogitação não é punido, lembra disso, só execução que é. Então o que irritou os ministros do STF foi que o Gonet não foi para cima do Freire Gomes para pressionar o Freire Gomes quando ele chamou esses documentos aí de estudos e não de minuta de golpe, como o Moraes queria que fosse chamado. O segundo momento que deixou Moraes aí pé da vida, porque atrapalhou a narrativa que eles vêm construindo há meses, foi esse momento, ó. Olha aí, ó. Vou mostrar para você. Aí, ó. Outro momento em que a posição de Gonet passou a ser criticada foi quando Freire Gomes afirmou que não poderia fazer juízo de valor sobre a postura do então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, sobre declarar apoio às propostas golpistas de Bolsonaro. Gente, mais uma vez, o Moraes aí, ele queria que o Gonet fizesse o que ele, Moraes, fez, que foi ameaçar, coagir, constranger a testemunha. Por isso, agora, as críticas e ataques públicos contra o Gonet na imprensa. Aliás, o Moraes queria que o Gonet tivesse feito o que ele, Moraes, fez, poupando ele mesmo, Moraes, de fazer isso e de se desgastar. Agora, indo para o terceiro ponto, vê aqui comigo como que essa briga entre o STF e o Gonet ajuda Bolsonaro e os demais réus desse caso. Vamos aí, ó, vamos registrar. Checkpoint, terceiro ponto. Vamos ver como que essa briga aí ajuda o Bolsonaro.
Acompanha aí comigo. Deltan, como assim? Benefício? Sim, benefício. Olha aí, ó. 3 advogados de réus do processo da trama golpista afirmaram à Folha, sob reserva, que Gonê não tem traquejo para conduzir depoimentos em processos penais, o que viram como um ponto favorável a seus clientes. O testemunho do general ainda reforça a tese da defesa de Bolsonaro de que o ex-presidente estudou implementar medidas após o resultado eleitoral, mas a cogitação não era ilegal, nem se transformou em um planejamento golpista. Ou seja, gente, o castelo de cartas está desmoronando. Um ex-presidente negou que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado e detonou a narrativa do STF. Olha, nesse nosso encontro com justiça, eu vou te deixar feliz, mostrando mais um ex-presidente do Brasil detonando a narrativa do Supremo de que o 8 de janeiro seria uma tentativa de golpe de Estado. Mas, antes disso, eu vou te relembrar que é uma lista importante de grandes políticos, muito de esquerda deles, ou ainda muitos do próprio establishment, do sistemão mesmo, políticos que são próximos até mesmo dos ministros do Supremo, que negam que o 8 de janeiro foi um golpe e provam de vez que a narrativa do STF não cola pra ninguém, além da esquerda, do jornalismo militante. Se até gente do próprio sistema e da esquerda admite, deveria ser algo claro, evidente para qualquer pessoa. Bora lá então para essa lista. Quem já falou que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe? Primeiro, a gente não pode esquecer do Aldo Rebelo, porque ele é um político de esquerda tradicional, que já foi deputado federal por 5 mandatos, foi presidente da Câmara, foi ministro dos governos Lula e Dilma. E olha aí o que foi que ele disse. Golpe é fantasia para legitimar polarização, diz Aldo Rebelo. Segundo o ex-ministro da Defesa, chamar o 8 de janeiro de tentativa de golpe desmoraliza a ideia do que é um golpe de Estado. Gente, fantasia foi o que ele chamou. Fantasia. Foi apenas um estratagema para querer legitimar aí uma polarização. E você chamar de golpe o 8 de janeiro desmoraliza a ideia de golpe de Estado. Isso nas palavras de alguém radical, da esquerda tradicional, da esquerda tradicional brasileira. Ou seja, é um político aí insuspeito para falar disso, porque se tem alguém que queria ferrar a direita, seria justamente alguém de esquerda. E ele tá aí falando a real, que não tem nada disso de tentativa de golpe. Então, um político de esquerda e um ex-ministro da Defesa dizer isso, alguém que entende o que é um golpe de Estado, já é uma porrada na narrativa dos ministros do STF. Mas bora aqui para um outro que também já minimizou no passado 8 de janeiro e a suposta tentativa de golpe, e ainda não é esse que eu quero te mostrar, embora ele também seja um ex-presidente. Dá uma olhadinha aí, saiu no Estadão, Temer compara o 8 de janeiro com manifestações em seu governo e minimiza a revelação sobre militares golpistas. Ex-presidente disse que não há clima no país para golpe e que isso só seria possível se as Forças Armadas estivessem dispostas a fazer. Gente, é o Michel Temer, o presidente do Centrão, o homem que fez um tremendo mal para o Brasil na história, que foi indicar o Alexandre de Moraes para o STF e nos jogou nessa tirania judicial que a gente vive hoje, embora não tivesse como antever tudo o que o seu pupilo faria. Mas então nem o Michel Temer, que indicou o próprio Moraes, aceita que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é a completa desmoralização do Supremo e do Alexandre de Moraes. Agora presta atenção que eu vou mostrar para você quem foi o novo ex-presidente da República que se juntou a essa lista e vai deixando aí o seu like para mais gente ver isso e para alegrar o final de semana de mais gente. Olha aí, em entrevista à Veja, Sarney diz que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Isso aqui é breaking news, essa aqui é a novidade que eu queria mostrar para vocês, e é simplesmente José Sarney, que dias atrás estava sendo homenageado no Senado pela redemocratização junto com os ministros do Supremo na foto. Olha a resposta do Sarney quando a jornalista pergunta para ele se 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Olha aí, a pergunta e resposta simples e direta. A pergunta foi: o ataque aos 3 poderes no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe? E a resposta dele foi clara, objetiva, sucinta, precisa. Não. E olha como que ele completa essa resposta. Houve um excesso de judicialização da política e de, prestem atenção, politização da justiça. Politização da justiça. Ou seja, nem o Sarney, um dos políticos mais reconhecidos como alguém do centrão, do establishment, da velha política, aceita que 8 de janeiro foi um golpe.
E ainda deu uma cutucada aí no Supremo ao dizer que houve um excesso de politização da justiça na mesma resposta. O Supremo politizou o que não deveria ser politizado ao criar essa narrativa de que 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, tudo porque eles precisam desesperadamente dessa narrativa para ter o ato de violência ou a grave ameaça necessários para condenar o Bolsonaro. Porque os crimes de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático de direito, são crimes que exigem que sejam praticados mediante violência ou grave ameaça. E eles só têm isso no 8 de janeiro. Mas parece que nem os maiores aliados de ministros engolem essa narrativa para engresver, essa narrativa que é uma estratégia de que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que os ministros do STF vão sustentar essa narrativa mentirosa até a condenação do Bolsonaro? Ou vão surgir mais e mais opiniões aqui, como essa do Sarney, que vão acabar abalando as estruturas aí, a sustentação do Supremo, vão mudar aí, junto com a pressão da opinião pública, a visão do Supremo antes da condenação do Bolsonaro? O governo Lula ele já está elaborando o seu projeto de lei chinês para censurar as redes sociais. Eu vou chamar esse projeto aqui de PL Xi Jinping. O projeto de lei Xi Jinping, em homenagem ao ditador chinês que inspira esse projeto. Olha, eu já quero te pedir desculpas, porque esse nosso encontro com justiça ele tem o potencial de estragar o seu domingo. E domingo é dia de igreja, de estar dedicado a Deus, à família, ao nosso desenvolvimento pessoal. E de quem que é a culpa de estar estragando o nosso domingo? Eu vou ser franco e direto com você, a culpa é dele, é do Lula, é óbvio. E eu vou te mostrar 3 coisas agora. Primeiro, que novo projeto é esse do Lula que está vindo com tudo para censurar as redes sociais, querendo atropelar tudo e todos? Segundo, por que esse projeto é ilegal, é inconstitucional, é absurdo? E terceiro, eu vou te explicar como que esse novo projeto é central para a consolidação do regime autoritário supremo lulista, de Lula e do STF juntinhos em lua de mel. Vamos aqui direto ao ponto com essa notícia aqui que chocou a internet, que foi publicada pelo O Globo. Projeto do governo prevê bloqueio de plataformas digitais em caso de violação de normas ou notificações ignoradas. Gente, como o Lula é rápido, hein? Olha, não para conter os abusos e desvios lá do INSS, que demorou anos ali com os desvios bilionários acontecendo, mas para regular as redes sociais, como ele é rápido, né? Não tem nenhuma semaninha que ele pediu ao vivo, pediu ao companheiro Xi Jinping para enviar ao Brasil uma pessoa de sua confiança para discutir a questão digital no Brasil. E como que a gente pode entender isso? Só pode ser uma pessoa para ensinar a controlar e censurar as redes sociais. Afinal de contas, a China é uma ditadura controlada por um partido único, que ainda é um dos únicos estados, é um dos estados mais repressivos, mais controladores do mundo, fiscalizando, controlando, censurando todo tipo de informação incômoda para o governo, inclusive nas redes sociais e as próprias redes sociais. O que mais a gente tem a aprender com a China, gente, sobre a forma de controlar as redes do que não censurar, hein? O que mais que a gente tem a aprender com a China sobre como regular a rede social, como discutir isso que não seja censura? É o que eles fazem lá. Olha que até a matéria do Globo mostrou preocupação com isso, trazendo a fala do Lula. Gente, se o Globo tá preocupado, imagina você e eu, como que a gente tem que estar? Olha aí o que o Globo trouxe na mesma matéria. Eu perguntei, ele trouxe aqui a fala do Lula, ó. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da sua confiança para a gente discutir a questão digital, sobretudo o TikTok, disse Lula na China na quarta-feira. Olha, se até o Globo mostrou isso aqui na matéria, se até o Globo está preocupado, a gente tem que estar. E se você está preocupado, como eu, senta o dedo no like para mais gente ver isso e calma que piora. Porque parece que o Xi Jinping ele já atendeu ao pedido do companheiro Lula. E foi além. Ele deve ter mandado até o próprio projeto de lei pronto. Deve ser esse aqui que o Lula quer apresentar agora, só pode ser isso. Um projeto que vai dar ao governo o poder para bloquear as plataformas digitais, para regular a informação. Olha aqui, ó. O texto prevê que uma autoridade da administração pública, ainda a ser definida pelo governo federal, irá assumir o papel de órgão regulador dos serviços digitais e terá a prerrogativa de notificar as empresas sobre os abusos. O bloqueio da plataforma, uma vez previsto na lei, poderia ser feito por essa própria autoridade, sem necessidade de decisão judicial. Gente, isso aqui era o que o PL da censura fazia. Era o que a gente tanto combateu lá atrás, que é amordaçar as pessoas, que vai controlar as redes sociais.
O que eles estão fazendo aqui? Eles estão dando poder para uma autoridade do Estado, indicada pelo governo. Isso é ruim, seja de esquerda, seja de direita, seja quem for, porque está dando poder demais nas mãos de um governo para controlar o discurso, para controlar o que acontece nas redes sociais, o que você pode dizer e não dizer. Se você gosta da rede social e você tem a liberdade, você tem que estar preocupado com isso aqui. Gente, que beleza, hein? Você consegue imaginar algo mais conveniente para o governo Lula, que não conseguiu aprovar o PL da censura em razão da força da nossa mobilização, do que ter um órgão controlado pelo próprio governo, que vai definir o que pode e não ser dito na internet, e se eles não gostarem de alguma coisa, eles podem mandar bloquear a plataforma inteira. Olha, esse aqui é o PL dos sonhos de qualquer ditador comunista. É o PL dos sonhos do Maduro. É o PL dos sonhos do ditador coreano, norte-coreano. É o sonho de princesa do ministro Alexandre de Moraes, que já faz isso, né? Ele faz, a gente sabe. Mas ele derruba as plataformas ilegalmente. E o que o Lula quer é criar uma lei que dê a ele mesmo, o Lula, também esse poder. Eu acho que ele ficou com inveja aí do poder ditatorial do Alexandre de Moraes. E aqui eu vou para o meu segundo ponto. Mas antes, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no texto aqui, ó. Prevê que uma autoridade da administração pública vai assumir o papel de órgão regulador, vai regular as redes e vai ter o poder de bloquear. Isso é surreal. E aqui eu vou para o meu segundo ponto. Esse projeto é absolutamente inconstitucional, porque a derrubada de plataformas digitais inteiras é algo que viola direitos fundamentais previstos na Constituição. Primeiro porque banir redes sociais com milhões de usuários, onde eles exercem a sua liberdade de expressão, configura censura prévia. Você nem sabe o que as pessoas vão falar e você está impedindo elas de falar. E censura prévia é proibida na Constituição. Além de ser também uma violação da própria liberdade dos usuários, porque você simplesmente elimina a possibilidade de que todas aquelas pessoas que estão lá exerçam os seus direitos. E vamos lembrar, o Estado não dá direitos fundamentais. O Estado reconhece direitos fundamentais que Deus nos deu, que nós temos antes do Estado existir. São direitos naturais. A plataforma, os empresários, os funcionários também vão ter os seus direitos violados, porque o banimento ele viola direitos fundamentais dessas pessoas ao trabalho. Isso inviabiliza centenas de milhares de empregos e meios de vida. Seria o equivalente aí, gente, a fechar praças, fechar teatros, locais importantes de reunião das pessoas antigamente, quando as pessoas se reuniam lá para debater. Hoje, o local para debater, o local central para a liberdade de reunião, de associação, de debate de ideias entre as pessoas, são as redes sociais. E não tem como um cristão concordar com esse projeto. Por quê, Deltan? Porque, de forma resumida, ele dá ao Estado um poder imenso para invadir a esfera dos indivíduos, para controlar o que é dito, o que não é dito, as suas liberdades. Isso viola a nossa visão do mundo cristã. Seja a visão católica, a visão católica de que o Estado só atua subsidiariamente, o Estado só atua quando o indivíduo não deu conta, a igreja não deu conta, a família não deu conta, as associações não deram conta. Aí você chega lá em cima, tem o Estado. Acima do Estado, Deus, mas o Estado só atua muito subsidiariamente. Isso viola também a visão cristã protestante da soberania das esferas, segundo a qual cada instituição tem o seu quadrado próprio, todas subordinadas a Deus, mas cada uma tem sua esfera de independência. E o Estado não pode se imiscuir de modo indevido, nem na esfera da família, nem na esfera da igreja, nem na esfera das universidades, nem na esfera aqui das redes sociais, da liberdade de expressão. O Estado não pode ficar entrando nas outras áreas da vida, do indivíduo, da sociedade, de modo demasiado. E por fim, gente, indo agora para o terceiro ponto. Esse projeto aqui é absolutamente central para consolidar o regime de censura supremo lulista, de Lula e do STF juntinhos e misturados em lua de mel. Eles não vão ter mais o constrangimento de sofrerem críticas por cometerem claros abusos e atos ilegais e inconstitucionais quando eles implementarem o seu regime de censura. Não. Agora eles vão ter o manto da legalidade para eles se esconderem atrás. Eles vão poder fazer, e hoje eu poderia recorrer a um juiz da primeira instância, ele ia derrubar o que o governo ia fazer. Mas aí não, agora vai estar protegido pela lei. E ainda eles vão dizer que eles fazem isso tudo em nome da defesa da democracia. Ah, que coisa linda! Pelo amor! É tudo pelo amor. Eles vêm com um discurso bonito, de que é para impedir crimes de pedofilia, é para proteger as nossas crianças. Mas, gente, não é essa a preocupação do governo que todo mundo sabe.
Todo mundo fala nos bastidores. É o que tem acontecido recentemente. Você que acompanha aqui o canal, você sabe. A preocupação do governo é com vídeos como o do Nicolas Ferreira, que viralizam na direita, criticando o governo. E o governo fica sem reação, que nem barata tonta, sem saber o que fazer. E agora o governo quer ter instrumentos para poder fazer, para controlar as redes sociais. O que eles querem é abrir brechas para eles terem poderes sobre as redes sociais, para eles poderem influenciar a narrativa, controlar as críticas, impor a sua visão de mundo à la Xi Jinping. Não é para controlar fake news, cada hora eles mudam o discurso, não é para eles terem a sua narrativa imposta às pessoas, ainda que falsa, porque eles não controlam a narrativa da esquerda, eles controlam a da direita, é a da direita que vai parar lá no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode deixar isso sob hipótese alguma acontecer, a gente não pode deixar esse projeto avançar, a gente não pode deixar que o Lula imponha o modelo comunista chinês de governo aqui no Brasil. PL do Xi Jinping, aqui não, Lula. E se você, assim como eu, vai ser um guerreiro que vai se mobilizar, vai agir para se opor com todas as forças contra esse PL diabólico do Lula, senta o dedo no like com força para que mais pessoas saibam desse absurdo, para que mais pessoas se juntem a essa luta conosco. E começa aí comentando com o hashtag PL do Xi Jinping não. PL do Xi Jinping não. Vamos lutar com todas as nossas forças pelas nossas liberdades. Um grande abraço.